Olá pessoal, boa tarde. A partir de hoje a gente inicia as nossas aulas com Python. Então, além da linguagem C para algoritmos, a gente pode utilizar outras linguagens, né? Uma das linguagens que tem crescido muito e vem sendo muito utilizada é o Python. A grande vantagem da utilização do Python é porque existem várias bibliotecas e vários desenvolvedores que vêm aprimorando essa linguagem. Historicamente, isso é bem interessante, né? Por que que hoje, por exemplo, a gente tem softwares como o MATLAB que são tão grandes, né, para desenvolvimento de algoritmos, né? É porque na época que se começou a utilizar esses softwares para programação, o MATLAB ele dominava o mercado e os concorrentes, né, começaram a crescer e o que a empresa fez? Contratava os melhores profissionais para trabalhar dentro da empresa como desenvolvedores, né? E como a empresa era uma empresa grande e estava cada vez mais crescendo, eles tinham também uma segurança, né, de emprego. Então, os softwares livres no início começaram a diminuir, né, e perder o foco. Só que com a grande expansão da área de programação, muitos programadores, né, principalmente nessa nossa área, né, de engenharias, começaram a desgostar, né, dos pacotes necessários para os programas e começaram a desenvolver seus próprios programas em outras linguagens. E uma dessas linguagens é o Python, né? Então, a primeira vantagem do Python é que é, ele é um software livre, né? Ele não tem um custo ele funciona assim como C, né? Um custo para você estar utilizando ele. Outros softwares têm custo. É claro, se você quiser comprar uma biblioteca específica, eu já vi alguns autores desenvolvendo bibliotecas, aí pode ser que tenha um valor, mas a linguagem, se você quiser desenvolver do zero, ela é free, né? Então essa seria uma das primeiras vantagens em relação ao software. Uma outra vantagem também importante falar sobre essa linguagem, né? É a questão de ser um software leve, né? Como ele não vem um grande conteúdo dentro dele, né? Você vai instalando os pacotes à medida que você precisa estar utilizando esses pacotes, acaba que você acaba tendo um software mais leve, né? Você tem um software exatamente com o que você precisa. Isso também é uma vantagem. É, em relação ao que a gente tinha antes no C, era aquele include lá que a gente tinha, né, para inclusão de bibliotecas, funciona de forma muito semelhante no Python. Então, uma outra vantagem é essa questão de não necessitar de uma máquina tão potente, né, com alto desempenho, para que você consiga fazer operações matemáticas mais simples. Né? Então, a questão de hardware também é importante para desenvolvedores. Além disso, é, outras vantagens, né, dessa linguagem, porque ela está crescendo tanto, não necessariamente você precisa desenvolver e programar o software dentro da sua máquina. Você não precisa fazer o processamento de forma no seu hardware, né? Você pode fazer isso de forma online e dessa forma também você acaba reduzindo, né, a necessidade de processamento do teu computador e isso facilita que você consiga desenvolver rotinas de programação em qualquer lugar que você esteja, né? Você pode utilizar grandes processamentos. Aí, se você precisar de um processamento extremamente com alto desempenho, aí você pode contratar uma empresa para processar essa tua informação, mas basicamente não é necessário, né? Isso a princípio é livre. Então, essas são algumas das vantagens que fazem com que o software, né? O software, vamos dizer assim, a linguagem, né? Cresça e cada vez seja mais utilizada.
Então, a gente está no nosso fim da disciplina, a nossa visão sobre a linguagem vai ser uma visão mais introdutória, né? Então, eu vou passar, a gente vai fazer algumas conexões com o que a gente já aprendeu em, em C++, né? E vindo do C e C++, conectando então com algumas telas, e daí eu vou fazer, na verdade, alguns comandos, né? Eu vou fazer algumas conexões para que vocês percebam essas diferenças do software. Então, a primeira, para começar hoje, eu vou começar com a simples instalação do software, certo? Eu não vou falar sobre IDE, né? Existem plataformas, e algumas até são pagas, né? Que você pode estar utilizando para ter uma visualização melhor, né? Do que está sendo programado dentro da tua máquina. A gente vai deixar isso para uma aula adiante, né? Primeiro vamos fazer essa introdução e fazer um teste para ver se todo mundo conseguiu instalar e fazer um exercício bem simples, certo? Então, para instalar o software, a gente vai fazer o seguinte: eu vou mandar o link para vocês, mas a gente vai entrar no site oficial, né? python.org, downloads para Windows, né? Se alguém tiver Mac, não vai ser um problema, né? Temos essa janela, né? Desculpa, o software ele está disponível para outras plataformas, macOS, então é bem legal também por esse motivo. Aí quando a gente entra aqui nas opções de downloads, tem várias opções, tá, de download. É, a gente vai utilizar essa versão aqui, a última versão liberada para Python 3. Existe um pouco de diferença em relação a Python 2 para Python 3, para a gente fazer uma conexão lá com o que a gente estava falando em relação à programação em C. Seria uma relação parecida do que a gente tinha do C para o C++, né? Por exemplo, o Cout era do C++, então é uma linguagem um pouquinho mais adaptada e mais evoluída, né? Para fazer alguns comandos mais simples. Então a mesma coisa se aplica a Python 3, né? Tem algumas formas de escrever a programação que elas são mais simples, né? Com o Python 3, então não funcionariam em Python 2. Então a gente vai utilizar essa versão, não é uma versão pesada, podem instalar, fazer download e podem ir na versão padrão até o fim, né? Quando isso acontecer, vocês vão ter na máquina de vocês uma pasta, lá, né? Quando você for na janela no Windows, vai ter uma pasta que vai se chamar Python. Vamos lá. Ó, deixa eu só dizer o que tem dentro dessa pasta. Quando terminar a instalação, vai ter lá IDLE, né? Python 3.8, um manual para Python e um módulo de documentos. Nós sempre vamos estar utilizando o IDLE nessa primeira etapa da disciplina. Então, é esse que eu vou abrir agora e vou mostrar para vocês, certo? IDLI, né? IDLE. Depois a gente vai estar utilizando outras formas de outras IDEs, né? Para ter uma interface mais bonita. Essa seria a primeira interface mais simples, tá, pessoal? Então vamos para lá. Beleza, estamos com ela aí aberta. Deixa eu só fazer um teste aqui. Aqui. Perfeito. Bom, então se a gente começar aqui, essa aqui, vamos dizer assim, é a interface mais simples mesmo, tá, pessoal? Não tem nada, ela é básica. Como é que funciona aqui? Se eu colocar algum comando aqui, ó, vejam que quando eu coloquei print já ficou em roxo, porque mostra que já é uma forma de programar, né? Então, se eu, por exemplo, colocar um print aqui, eu vou colocar aqui um início do programa, do algoritmo, né?
algoritmo, daí eu tiro a aspas simples para fechar o meu comando e boa, né? Olha só, diferenças para o C. A gente tinha o printf, né? Então aqui eu preciso só colocar print e dar um enter, certo? Olha só, quando eu dei enter, apareceu já o resultado da minha programação ali, início, né, do algoritmo. Só como exemplo, então. Percebam que foi muito parecido com o printf, né, que a gente tinha antes. Uma outra diferença em termos de programação é que a gente não colocou os dois pontos, né, neste software, neste programa. Então, por enquanto estamos nisso, né? Então vamos colocar algumas variáveis aqui, por exemplo, o nome José. João pode ser. Não, José é mais fácil que não tem acento, né? José. Então, a outra diferença, o Python, ele já identifica, lembra que a gente tinha que criar as variáveis para armazenar os valores dentro das variáveis? O Python ele já identifica, quando você coloca assim entre aspas, ele já identifica que é uma string, né? A gente vai ver essas questões de configurações mais adiante. Então, José, enter. Percebam que não apareceu nada como resultado. Por quê? Porque eu só criei a variável José. Eu não pedi para apresentar o resultado do nome. Então, eu vou colocar aqui outra variável, peso igual 50.4. Né? Pode ser um exemplo aqui, né, de peso, enter. Então, não coloquei entre aspas, ele vai entender que não é uma variável tipo string, né? Então, é uma variável numérica. Idade igual a 32 anos, enter. E eu quero, por exemplo, fazer um cálculo de uma operação matemática lá que, por exemplo, a idade vai ser igual à minha idade anterior mais 10, mais 5. Bom, então ele teria que ter, com isso, 37 anos, né? Vamos imaginar que a gente esteja desenvolvendo um programa e exista essa operação matemática. Então, agora a gente vai dar um print, né, com todas essas informações para ver se realmente elas foram armazenadas. Então, print, eu dei o print. Para eu criar texto, então, aspas simples, nome. Lembram do printf? É muito semelhante. 2 pontos. Aí, para eu ter algum resultado aqui, eu vou colocar chaves, certo? Aí, espaço. Aí quando você cria essas chaves, ele já identifica que você está puxando, né, uma informação de alguma variável, peso e idade. Vamos colocar aqui e fechar a aspas simples para fechar o comando. Então, beleza, colocamos ali a questão, a visualização. Ponto, agora eu escrevo o formato que eu quero, né, para apresentar format. Aí o que eu estou querendo colocar? O que eu estou querendo que apareçam, né, nas variáveis? Então eu quero que apareça nome, ali dentro da primeira, vai ser em ordem, tá? Peso, idade, que foram as variáveis que eu criei anteriormente, né? Fechou o primeiro, fechou o segundo. Se eu der Enter, tem que apresentar o resultado para mim. Então tá aí o resultado, pessoal. Olha só, ficou em azul, né, mostrando que funcionou. Então temos aí nome José, peso 50, idade 32. Então, bem simples, né, essa janela de programação. Eu posso realizar operações matemáticas dentro dessa janela. Depois a gente vai ver a questão de pedir as variáveis, né, etc. Mas um exemplo, x igual a 5. Lembram que quando eu não colocar... aqui eu estou informando o algoritmo, né? Por enquanto eu estou apenas informando o algoritmo. Eu não estou criando eu não estou querendo apresentar o resultado. Isso. Y igual a 7.
Então, eu tenho soma, né? Eu posso realizar operações matemáticas de x mais y. Perfeito, Enter. Então, eu vou dar um print aqui para apresentar o resultado dessa soma. Ó, já estamos começando a fazer um pouquinho mais rápido até, né? Soma espaço, aspas simples, né? Se quiser deixar um espacinho aqui para não ficar tão grudado. Aí, depois do texto, né? Eu coloco aqui format, soma. E fecho. Se eu der um Enter, vai apresentar o resultado da soma, certo? Enter. Olha ali, soma igual, né? 2 pontos, 12. Então, 5 mais 7, 12, fechou. Por enquanto está tudo funcionando, né? Tem que estar tudo funcionando, né? Então, multiplicação, como é que funciona a multiplicação? Então, a multiplicação é igual a x vezes, é o shift 8, né? Vezes y. Então, quanto que dá essa multiplicação? Vamos pedir esse resultado dessa multiplicação. Então, print multiplicação, 2 pontos. Opa, faltou aqui o aspas simples, né? Senão ele não vai entender que é texto, ó, e não vai funcionar. Multiplicação, ponto, format, multiplicação. Eu coloquei como multi a minha variável. Faltou aqui eu fechar, né, aspas. Eu não posso esquecer das aspas, porque senão não funciona. Vamos ver se funcionou a multiplicação. Multiplicação 35. Então, 5 vezes 7, 35. Por enquanto, tudo funcionando, né? Pessoal, potência. Então, vamos colocar também potência como um exemplo para cálculo de operação matemática. Ó, pessoal, olha só que legal. Percebam que já de cara, sem eu instalar nenhuma biblioteca e nem criar nada especial, já vai funcionar operações matemáticas. A questão da acentuação já ficou correta ali, né? Não precisei incluir uma biblioteca especificamente para multiplicação. Então, como é que funciona a potência? Então, potência de igual, né? A potência, o resultado da potência vai ser x vezes 2. Né? Então, x é 5, 5 ao quadrado, né? Então, vamos ver quanto que dá isso como resultado, se estiver tudo funcionando, né? Então, vamos lá para potência. Potência, 2 pontos, fecha, lembrando, ponto format, eu coloquei potência, né? Potência, certo? Fecho. Vamos ver se deu o resultado certo. Tá aí, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? 25. Então, até aí, tudo funcionando legal, né, pessoal? Tudo certinho. Como que eu posso fazer agora aquela questão que eu prometi para vocês, né, de pedir para o usuário digitar um número, um nome? Eu faço assim, ó, nome, agora eu vou ter que usar o nome 2, né, porque o nome 1 eu já criei, igual a input. Ó, o input é um comando, então ficou em roxo, um texto de pergunta, né, digite seu nome, digite seu nome, dois pontos, né? E fecha aqui o comando de texto, né? Digite seu nome. Ó, eu dei um Enter, ele já foi para digite seu nome. Então, aí quando eu digitar o meu nome aqui, ele vai armazenar meu nome dentro desta variável, né? Da variável nome, certo? Aí já foi de forma automática, então ele está funcionando totalmente de forma automática, tá, pessoal? Então vamos lá, idade 2, né? Porque eu já coloquei uma idade, então igual a input olá, qual sua idade?
Vamos deixar mais interativo assim? O que vocês acham? Aí eu coloco aqui um ponto format para puxar o nome, né? Para o software ficar interativo mesmo, né? Então eu tenho o nome 2 ali, fechou. Olá, qual sua idade? Vai entrar dentro da idade 2. Enter. Olá, Stefano, qual sua idade? 32 também. Enter. Já está armazenada essa informação de idade ali dentro do software, né, do algoritmo. E para fechar, então, a nossa aula introdutória, né, print, nome, 2 pontos, espaço, idade, 2 pontos, aspas, fecha aspas, né? E vamos lá, ponto format, nome, 2, idade, 2, fecha parênteses. Enter. Então, nome, Stefano, idade, 32 anos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do programa? Adiante, pessoal, a gente vai trabalhar com uma ideia melhor, né, que vai ter uma interface um pouco melhor. Essa é apenas, essa parte é apenas uma, vamos dizer assim, uma introdução ao algoritmo, né, para que vocês entendam como que ele funciona e para que ele serve, etc. Né, podem ir já começando a testar. Foi assim que a gente começou com APG, né, com o C++ em APG. Então ele vai funcionar da mesma forma. Dentro deste algoritmo, né, que a gente criou, a gente faz tudo, só para lembrar, né, para que não esqueçam, quem ainda não conseguiu abrir, já está nessa parte do vídeo, dentro da instalação você vai ter o IDLE Python, e daí vai ter a versão ali, né, de acordo com a versão que você escolheu e com a versão que está disponível. Quando você vai nesse IDLE ali, que seria uma... é que nem a gente tinha o DevC, né? É simplesmente uma plataforma para visualização da programação, que dá para utilizar outras, né? Ele já vai gerando de forma automática, então ele vai sendo interativo, né? Quando a gente estiver utilizando a outra plataforma, no caso uma outra ideia, a gente vai ter um pouquinho diferente essa visualização, certo? Então, pessoal, a princípio por hoje é isso. Procurem instalar o software e fazer esse primeiro teste, né, para ver se está funcionando, certo? Então, façam esse teste. A gente vai fazer uma aula síncrona mais adiante para que eu possa verificar se realmente todos conseguiram instalar. É bem simples, tá? É só baixar aquela versão lá e fazer o teste. Aos poucos eu vou explicando as atualizações. Se alguém tiver alguma dificuldade, também pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a instalar. É bem tranquilo, tá? Vocês não vão ter problema em relação a isso. Então é isso, pessoal. Percebam que no meu programinha ali também já ficou, quando eu criei uma string com um caractere especial, né, o acento no meu nome ficou certinho. Então tá tudo funcionando, isso mostra que realmente o software é bem interessante para a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então, a tarefa de vocês dessa semana é instalar o software e testar o que eu fiz ali. Coloquem o nome de vocês, criem algumas variáveis, criem alguns erros que vocês acham que pode gerar erros, certo? Para que a gente, quando nós chegarmos numa aula prática, vocês já tenham isso bem consolidado. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. Boa semana aí. Espero que tenham descansado um pouco nesse feriado. Aí a gente teve um feriado muito importante. Então, é isso, pessoal. Instalem o software, testem o software. Aos poucos a gente vai evoluindo na linguagem de programação. Boa semana e tchau, tchau.